Bom dia, pessoal do primeiro ano. Então, a gente está aqui hoje, né, para discutir com vocês um pouquinho sobre a questão da especiação e como que se dá esse surgimento de novas espécies, né? Como que se deu o processo ao longo dos tempos, essa formação de novas espécies. Então, até aqui a gente já estudou os conceitos, né, que nós temos, o conceito morfológico de Linneu e o conceito biológico, né, que é aquele que fala do isolamento reprodutivo das espécies, que espécies diferentes, né, elas geralmente estão em isolamento reprodutivo, né. Nos vídeos anteriores nós estudamos também um pouquinho sobre os mecanismos, né, que mantêm essas espécies isoladas reprodutivamente. Então nós estudamos as barreiras que impedem, né, essas espécies diferentes de se reproduzir. Nós vimos que temos, então, mecanismos que a gente fala, mecanismos pré-zigóticos, que evitam a formação do zigoto. Nós temos também alguns acontecimentos, algumas barreiras que a gente fala que são pós-zigóticas, que geralmente elas estão relacionadas com a inviabilidade do zigoto, ou quando esse zigoto consegue se desenvolver e chegar à fase adulta, eles se tornam ou são estéreis. Então, eles mantêm esses híbridos em isolamento reprodutivo, né? Eles não conseguem gerar novos descendentes. Feito isso, pessoal, a gente chega na parte final aí do nosso capítulo, que é entender como essas espécies são produzidas. Basicamente, pessoal, nós temos dois tipos, né, de mecanismos de especiação. O que a gente fala de especiação alopátrica e a simpátrica. Alo vem do significado de diferentes, pátrica, né, vem de pátria, de local de nascimento, né, daquele local onde ele nasce, né, onde é o berço dele. Então, quando eu falo de especiação alopátrica, eu estou falando o quê? De espécies que foram separadas e surgiram, né, em locais diferentes, ou seja, em pátrias diferentes, né, que é o processo que eles consideram um processo mais comum, né, de ter acontecido. Eles levam muito em consideração, né, o que a gente fala da separação continental, né, então quando essa Pangeia ela se separou, né, em vários continentes diferentes, então isso foi um prato cheio para a formação de novas espécies, porque ocorreu que o surgimento de uma barreira geográfica, né, que propiciou o quê? O surgimento dessas novas espécies, tá? Mas antes disso, vamos falar o conceito de especiação. Então, o conceito de especiação é o conceito o quê? De surgimento de novas espécies. Então, isso é especiação. O fator fundamental, o fator primordial para o surgimento de novas espécies, galerinha, vai estar relacionado o quê? Com a barreira geográfica, com o surgimento, né, de algo ali que separe duas populações e interrompa o fluxo gênico, né, a troca de material genético entre essas duas populações. Então, quando eu penso em especiação, eu vou imaginar uma população inicial, né, que estava ali naquele local, e essa população, pessoal, então, por uma barreira geográfica, por algo que separou essa população, elas vão se tornar, então, uma população, a barreira geográfica separa em duas populações. Como essa barreira geográfica ela separou essas populações, então elas entram em isolamento reprodutivo, elas não vão conseguir trocar mais material genético entre elas, né? Então a gente fala que essas duas populações isoladas geograficamente entram em isolamento reprodutivo, interrompe a troca de informação genética. A gente sabe que ao longo dos tempos, né, nos nossos processos ali de divisão celular, né, e até mesmo processos aleatórios que vão acontecendo, né, com os indivíduos das populações, elas vão sofrendo o que a gente chama o quê? De mutações cromossômicas, né, mutações genéticas, recombinações gênicas. Então, o material genético ele vai sofrendo pequenas e pontuais alterações. E como esses indivíduos foram separados por essa barreira geográfica, a gente pode pensar e entender que esses ambientes também vão ser diferentes. As pressões seletivas que acontecem, né,
no ambiente A podem não ser as mesmas que acontecem no ambiente B, né? Nesses locais que estavam separados. Então, a gente vai ter também a questão da seleção natural atuando de forma diferente nessas populações que foram separadas aí pela barreira geográfica, né? E aí, como essas mutações não vão trocar essas informações, porque elas estão isoladas, a gente pode imaginar que ao longo de muito e muito tempo, juntando esses fatores, mutações cromossômicas, recombinações gênicas, né, e a seleção natural, as pressões seletivas naturais que vão acontecendo, é de se pensar que realmente, com o passar de muito e muito tempo, essas populações que foram separadas vão se tornar diferentes. Né? Porque o processo evolutivo, pessoal, é um processo lento, um processo gradual, demorado, não é assim, isolou e já formou nova espécie, né? Mas acontece, porque elas vão ficar diferentes, interrompeu o fluxo, a troca de informação genética, né? Então, esse é o mecanismo básico para a formação, né, de novas espécies. Por isso que quando a gente começa a imaginar, né, espécies que vão viver em ambientes, habitats muito distintos, elas guardam certa semelhança, sim, mas elas acabam se tornando totalmente adaptadas àquele meio onde elas vivem, né? Então, isso é o que a gente chama de especiação alopátrica, né? Felinos que vivem em ambientes, habitats muito diferentes, felinos de florestas, né? Felinos de savanas africanas, então eles vão ter sim certos mecanismos de adaptação para viver nos ambientes diferentes. Isso surgiu por quê? Porque houve o que a gente chama de isolamento geográfico, uma barreira geográfica que surgiu e separou essas populações, né? E se essas populações elas permanecem separadas, isoladas por muito e muito tempo, e quando, né, essa barreira é retirada, ou quando você junta essas populações e que elas não conseguem mais se reproduzir, a gente fala que elas entraram em isolamento reprodutivo, então a gente pode observar que formou uma nova espécie, ok? Ah, professora, mas você falou tanto barreira geográfica, mas não falou para a gente quais são essas barreiras. Então, essas barreiras são consideradas, né, cordilheiras de montanhas, né, rios, áreas desérticas, canyons, né, enfim, geleiras, algo que uma alteração climática, né, ou mesmo a separação dos continentes, como eu disse para vocês lá no caso da deriva continental, separou. Né? Então, isso daí, pessoal, surgimento de ilhas vulcânicas, né, são todos exemplos aí de barreiras, está aí na página do livro de vocês 206, né? Aí vai falar alguns exemplos de barreiras geográficas que a gente tem, tá? Então aí na página 207, ó, vai falando de forma bem simplificada para vocês esse processo. Aí eu quero que vocês peguem um livro e grifem isso, que isso é de extrema importância. Então, primeiro passo, separação das populações pelo surgimento de uma barreira geográfica. Tá bem aqui, eu vou mostrar para vocês, para depois vocês saberem onde, acima aqui desse desenho, tá? Vocês vão grifar isso aí para mim, super importante. Então, o primeiro passo é a separação das populações, né, pelo surgimento da barreira. Segundo passo, o acúmulo de modificações genéticas, de diferenças genéticas, tá? Entre essas populações. Por quê? Porque nós vamos ter fatores evolutivos que vão acontecendo, mutação, recombinação gênica, a questão da seleção natural atuando e a deriva gênica, ok? Primeiro, depois que separou essas duas populações, elas entraram em isolamento, né, geográfico, ocorreram esses fatores de modificação, mutação, recombinação, né? Forma-se primeiro, antes de formar a espécie, o que a gente fala de subespécie ou raças. Então, quando elas ainda estão ali, né, com poucas diferenças, elas ainda não entraram em isolamento reprodutivo, a gente vai ter o que a gente chama de raças ou subespécies, tá? Se essas raças ou subespécies se mantiverem isoladas reprodutivamente, né, geograficamente, sem trocar material genético,
vai acumulando mais e mais e mais, né, diferenças genéticas. Aí elas chegam num ponto que elas entram em isolamento reprodutivo, né, não conseguem mais trocar material genético, porque já estão apresentando mecanismos, né, de isolamento reprodutivo, e a gente fala que formou uma nova espécie, ok? Então, basicamente isso é a especiação alopátrica. Vou falar agora rapidinho da especiação simpátrica, para o vídeo não ficar muito cansativo e muito longo, né, mas essa é bem facinha, tá? A especiação simpátrica, pessoal, vem, olha, sim, juntos, pátria, local de nascimento. Então, são aquelas espécies que surgem no mesmo local de nascimento. Então, a especiação simpátrica, a formação de novas espécies no mesmo habitat, no mesmo local, né, de vivência, ela não vai ter essa barreira geográfica separando ela. Putz, professora, o que é isso, né? Como que surge, né, uma espécie diferente se não tem essa barreira geográfica para impedir o fluxo, a troca, né, de material genético? Acontece de maneira muito simples. Vai acontecer num processo que a gente já estudou, que é a seleção disruptiva. Lembra que vocês estudaram, né? Lá naquele vídeo, acho que no início do capítulo lá que a gente estudou sobre mutação, recombinação, seleção natural, né, efeito gargalo. Então, aquilo lá está muito relacionado com isso daqui, certo? Então, em alguns momentos, né, a gente pode estar observando que acontecem mutações ou recombinações gênicas que, aliadas com uma pressão seletiva, né, que está acontecendo ali, forma-se o quê? Novas espécies. Ela não é tão visível, pessoal, ela não é tão assim clara, bem visível quanto a especiação alopátrica, mas ela acontece muito, tá? E aí, olha o que fala para vocês aí na página 211, né? Uma das hipóteses, né, para essa especiação simpátrica aí é de que a seleção disruptiva, que é um tipo de seleção natural que a gente já estudou, né, ela pode atuar sobre uma população selecionando, né, algum material genético ali, alguns aspectos, alguns conjuntos gênicos, né, e que isso acaba por fim levando ao isolamento reprodutivo dos seus portadores, tá? Então, o que é importante a gente lembrar que especiação alopátrica, barreira geográfica, separa essas duas populações e isolamento genético. O simpátrico não, ela vai estar ocorrendo, né, aí no mesmo local. A gente observa muito isso, lembra quando a gente falou da questão das bactérias, né, resistentes ao antibiótico, o melanismo industrial, né? Por que algumas espécies elas vão ficar mais visíveis, vão ser mais visíveis em determinados locais e outras não, né? Então, quando a gente estuda lá aqueles exemplos lá, a gente vai estar vendo que então ao meio ambiente muitas vezes seleciona alguns componentes genéticos ali que estão mais adaptados para viver naquele momento, ok? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me chame aí. Muito obrigada!